Esse fim de semana nós tivemos uma polêmica que tomou conta dos bate-papos em família, dos grupos sociais, das redes sociais, em vídeos que circularam no WhatsApp, no Facebook, protestos, inclusive no Twitter, enfim. Eu os convidei aqui para saber o ponto de vista, já que em um vídeo eu pude ver que os senhores foram contrários a essa exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, em que um ator deitava sobre um tapume, nu, completamente nu, e pessoas que estavam ao seu redor assistiram suas encenações. Depois, juntamente com crianças que estavam ali, tiveram a oportunidade de tocar aquele homem. Muita gente levantou a tese de que ali vários atos de violência foram cometidos contra as crianças, ferindo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ferindo o Código Penal. Alguns disseram que ali era, inclusive, poderia ser caracterizado como pedofilia, né? E outros artigos que foram ditos. E também uma outra parte da sociedade, artistas, defendem que aquilo é arte e defendem que tem que haver essa exposição. O fato de proibir seria, inclusive, censura. Qual é o ponto de vista, Alessandro Ferreira, que é presidente do movimento Direita Jequié? Qual é o ponto de vista seu, do movimento, com relação a este assunto? Bom dia. Bom dia, Oliver. Bom dia, ouvintes da 93 FM. É um prazer estar aqui com vocês para debater, né? E dialogar e trazer para a população jequiense o absurdo que esse senhor aqui, o nome do ator é Wagner Schwartz, né? O cara que, na minha opinião, é um monstro. Ele fez aqui, o nome da performance é Labeter, que significa o bicho, baseado na série Bichos de Lygia Clark, isso de 1960. Aí eu tiro, meu amigo Oliver, não sei se você acompanhou recentemente agora na imprensa, muitos casos em São Paulo de pessoas ejaculando nas pessoas dentro do ônibus. Você viu isso, né? Inclusive tem crescido o número. Isso, então esses caras que são dados como louco pela mídia, por alguns, para mim são criminosos. A mídia diz que eles cometeram estupro. Então eles não precisaram penetrar nas mulheres para poder cometer o ato de estupro. Então a esquerda brasileira hoje, ela diz que o que aconteceu com esse Wagner Schwartz foi algo que não é pedofilia, porque não houve dele uma participação com a criança. Mas o caso dele é parecido com os mesmos casos dos ônibus, que as pessoas não precisaram penetrar para ser chamados de estupradores. Então por que as ordens das coisas estão sendo alteradas? O homem que ejaculou em alguém no ônibus sem penetrar, ele é um estuprador. Mas um homem que fica nu na frente de uma criança e a criança sendo obrigada a tocar no corpo dele, não pode ser chamado de pedófilo? Que país é esse? Oliver, antes de você prosseguir, eu vou trazer o ECA aqui, o Instituto da Criança e Adolescente, o nosso artigo 240, que diz assim: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Inciso 1º, incorre nas mesmas penas quem agencia, quem facilita, quem recruta, quem coage ou de qualquer forma intermedia a participação de crianças e adolescentes nas cenas referidas no caput deste artigo ou ainda quem com esses contracena. Entendeu? Então, para vocês do movimento Direita Jequié, o fato de unicamente ter exposto crianças nesse ambiente é que ficou, que destoou. Se não tivessem crianças ali, seria arte. E o fato de ter crianças já não é arte. O Museu de Arte Moderna... É uma violação. Isso. Claro que o fato daquele tipo de encenação ali ser algo para maiores, aquela criança não deveria estar ali, isso é óbvio. Mas a gente não pode prever as crianças de ir no Museu de Arte Moderna de São Paulo, é um lugar público.
É um lugar que a criança tem direito de ir. O que eu sou contra é, naquele horário, naquele local, está algo tão absurdo, tão monstruoso. Um homem daquele tamanho, que aparenta ter 40 anos de idade, deitado, com a bunda pra cima, arregaçado, com os negócios lá cheios de pelo, coisa horrível. E uma criança tendo que tocar. Inclusive, você pode ver no vídeo que a criança está constrangida. A criança, a todo momento, ela tenta fugir e a mãe chama. E aí eu fui buscar, Oliver, na internet. A mãe é militante do PT, a mãe é de esquerda, é uma militante que vive a cultura do marxismo cultural, que vem mudando esse país, trazendo a imundice de culturas que infelizmente vem destruindo a família, vem destruindo as ideologias da família tradicional, e agora eles estão ferindo as nossas crianças, que são o futuro do nosso Brasil. E nós da direita de cá não vamos aceitar isso de maneira nenhuma. Ok, mas aqui com a gente também está o Evandro Júnior, ele é conselheiro do movimento Direitas de Quié. Manifestantes fizeram ontem um ato de apoio ao Museu de Artes Modernas e dizem que proibir esse tipo de exposição, Evandro Júnior, é censurar. Você concorda com isso? Você concorda que, inclusive, peças como essa expondo crianças devam ser patrocinadas com dinheiro público? Bom dia a todos que estão ouvindo. Eu sou contra esse argumento de censura, porque no momento que você expõe a criança ou adolescente a esse tipo de cenas, né? Você vê a criança ali tocando e tal, isso não é arte, né? Nesse caso dos protestos, né? A esquerda é muito organizada e sua militância é muito organizada nessa questão de ir nas ruas. A direita é um pouco desarticulada nisso, mas eles estão ali o tempo todo. Então, por exemplo, se eles falarem bem assim, isso é errado, eles já saem para dizer que é censura. O caso que eu vejo é que em pouco tempo eles vão querer passar alguma lei, assim, um prazo de 10 a 20 anos, para transformar a pedofilia em uma orientação sexual. O ouvinte também pode colocar sua opinião, seu ponto de vista. O telefone está liberado, né? Caso alguém tenha uma opinião contrária à que está sendo exposta aqui. Eu estou prestando atenção aqui no debate de vocês aí, o seguinte. Nem a favor nem contra o tipo de arte que foi lá, né, em São Paulo. Agora sim, eu acho que muita coisa passa principalmente pelos pais. Eu acho que uma criança, os pais são responsáveis por ela. Tá certo? Uma criança, ela não foi para lá para o museu sozinha, né? Foi levado por um pai. Como também, eu acho que os pais têm o direito, né? Têm uma obrigação, por exemplo, internet. Quantos pais dão tablets, celulares aí modernos e a criança tem acesso a tudo, né? Na internet. O modo de se vestir que muita gente que cuida de criança fala, que muitos pais hoje acabam sensualizando as crianças bem cedo. Então, eu acho que passa por todo um processo aí, tá? E não focar somente nisso aí. Eu acho que é uma discussão muito ampla. Né? Muito ampla porque Alessandro, eu acho que muito disso aí passa pela responsabilidade também dos pais. Os pais... É a minha colocação. Os pais... Não estou aqui defendendo nem criticando a arte. Para muitos, os pais erraram tanto quanto o museu. Isso. Pelo fato de ter levado. Eu estou colocando aqui. Até porque nós temos, por exemplo, a classificação etária nos programas de TV. Lá diz se é livre, se é para 12, se é para 15 anos. Né? Quando você tem no museu uma peça que está aberta ao público e não tem essa classificação, você deixa Mas é o que eu estou colocando, Alessandro, aqui é o seguinte: eu estou entendendo o que ele está falando. Claro que tem que ter muito cuidado. Principalmente com criança, tem que ter muito cuidado com as crianças, entendeu? Mas é livre. Mas você, por exemplo, Marcos, você pegaria sua filha de 4 anos e levaria para esse museu? Não. Você levaria, Jean? Não levaria. Jamais. Você não levaria. Não entendeu? levaria e também concordo com esse pensamento de que a criança não deve ser exposta a isso. A criança não está preparada para entender esse tipo de peça teatral, onde o homem está nu, onde ela age com naturalidade, podendo tocar o seu corpo. Outras crianças poderão ser tocadas depois disso aí e achar que é normal, ser tocadas e ser incentivadas a tocar, ou seja, satisfazer a lasciva de outrem. Alessandro. O que o nosso amigo
Adilson levantou aqui, é algo que a gente sabe que acontece. Realmente, hoje as famílias estão dando aparelhos até caríssimos, né, para os filhos. As roupas estão realmente cada vez mais ousadas, né, que eles estão botando nas suas crianças. Mas o que está em pauta aqui nesse momento, Adilson, é a monstruosidade que isso tem repercutido no país inteiro, inclusive no mundo inteiro. Porque eu já li notícias de fora que se fosse em outro país, essas pessoas receberiam pena de morte. Todos os envolvidos. Todos os envolvidos eu falo de quem? Do Banco Itaú, do Ministério da Educação e Cultura, que através da Lei Rouanet deu 960 mil reais para esta peça. Agora imagine aí, Marcos Oliver, quando que um homem deitado num tatame, com um brinquedo em cima dele, com criança tocando nele, vai gastar 960 mil. Me diga, para onde foi esse dinheiro, Ministério da Educação e Cultura? Para onde foi esse dinheiro, Itaú, que através dos seus impostos que não foram repassados para o governo, foi passado através da Lei Rouanet para esse Wagner Schultz fazer essa peça? Trazer também aqui o curador, que é o Luiz Cândido Osório, um homem muito famoso, que deveria ter vergonha de tentar destruir a família. Marcos Oliver, eu queria também deixar claro aqui que a direita Jequié, ela luta por todos os tipos de monstruosidade contra a criança. Inclusive o kit gay que a gente foi defender outro dia aqui na cidade, a gente vai continuar defendendo. Ideologia de gênero, vamos continuar defendendo e etc. Tem um ouvinte querendo participar com a gente aqui ao vivo, são 7h49. Professora Ana, bom dia. Oi, bom dia. E veja só, bom dia para todos vocês, rapazes que estão aí. Eu estou saindo para academia, mas eu não podia deixar de emitir minha opinião. Vocês estão certíssimos, que já não chega o que fizeram aquela exposição no Rio Grande do Sul. É terrível, isso é terrível, é falta de respeito. Nós temos que ser conservadores, e conservador é sinônimo de respeito. Já o país já não tem respeito a ninguém. As pessoas já não têm respeito a ninguém, ainda se faz uma exposição dessa com criança, que é a fase que elas aprendem tudo. Isso é uma coisa terrível, achei horroroso, eu estava assistindo na televisão. Já não chega o que está acontecendo por aí, mata-se mulheres, mata-se criança, a situação dificílima no país, e aí até bancos, até instituições concorrendo para isso. Isso é terrível, não se pode fazer isso com uma criança, nem com adolescente, e nem com adulto, porque tudo tem que ter o seu lugar, tá entendendo? E envolver criança, envolver adolescente em determinadas coisas, é caso de cadeia, você acabou de citar, que em determinados países não acontece mesmo, porque no Oriente Médio, lá pela Grécia, não acontece isso, porque se acontecer, eles morrem. Tá entendendo? Infelizmente, o nosso Brasil está nessa situação, e quem quiser ter seus partidos, que tenha, e vai fazer isso, vai expor dentro da sua casa, e não expondo para o povo. Eles não têm o direito disso. Bom dia. Ok, professora Ana, bom dia, muito bom, muito pertinente suas colocações. Diga. Você percebe que esses grandes bancos, através das suas fundações, que eles incentivam a cultura e tal, eles estão só estimulando coisas para a destruição da cultura ocidental cristã, que o Ocidente sempre teve a sua fundação. Então, quem é mesmo conservador de família e tal, na internet já está acontecendo isso, boicotar essas instituições. Porque no momento que essas instituições agridem os seus valores e o seu modo de achar que o mundo funciona, você não pode ficar apoiando elas. No caso do Santo André mesmo, casos de 100 mil contas bancárias canceladas por causa da exposição. Ok, diga, Adilson. Não, Marcos, segue aí com... Eu estou só pensando aqui, refletindo sobre o assunto. Não, eu concordo, entendeu? Inclusive com o que a professora Ana disse, viu, Marcos Oliver? Agora, muito se fala, você colocou duas coisas aqui. Uma coisa, a gente vai puxando outro assunto, o Oriente Médio, né? Como se fosse um exemplo, né? A ser seguido. Mas tem muito absurdo também por lá, viu, Marcos? Principalmente o tratamento com as mulheres. Tem países por lá que o tratamento com as mulheres, se você for observar... Tem países no Oriente Médio que os homens podem casar com crianças até de 10 anos. Pois é. Então lá a pedofilia é forte. Então. Não é todos os países do Oriente Médio. Então é isso que eu estou colocando. Tem países que... Tem países que... E o erro não justifica... É claro que eu estou colocando, entendeu? Então, jamais. quer dizer, para fixar assim, dizer que
ao Oriente Médio lá não permitiria isso, mas tem muito absurdo que acontece por lá também, né, que não pode servir de exemplo. Mas nós temos leis no Brasil e essas leis precisam ser seguidas. Eu estou falando para você, Marcos, na minha opinião, sei, sou contra essa exposição desnecessária. Não estou discordando de você. Desnecessária. Eu sou contra. Eu acho que, eu falei para você, consegue falar com vários psicólogos, por exemplo, e eles criticam o quê? A sensualização da criança. Então tudo passa, na minha opinião, pela responsabilidade dos pais. É como você entendeu? disse, eu penso assim, muito amplo, claro, muito amplo, para ser discutido. Uma criança de Uma criança de 4 a 6 anos, ela tem uma fase de aprender tudo. Então, aquela criança tem 4 anos, tocando naquele homem, olhando para aquela coisa ridícula dele ali, entendeu? Então aquilo vai ficar quando que aquilo vai sair da cabeça daquela criança? Ela vai chegar ali, vai chegar pro amiguinho dela na escola e falar, fica nu que eu vou te tocar. E acabou, e é isso que vai acabar vai acabar acontecendo. Vai se tornar uma coisa normal. Então nós vamos sempre lutar contra essa cultura. O que aconteceu no MAP, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi sim um ato de pedofilia, e o Ministério Público já está aí batendo a porta dos realizadores, idealizadores, de todos os responsáveis por isso, seja a mãe, seja o ator, seja o Banco Itaú, seja o Ministério da Educação, todos vão ter que dar conta perante a lei. Ô Marcos, olha, só para concluir, eu vou citar alguns outros nomes aqui. Tem um ouvinte na linha antes de você. Tá, pode ir. Você não vai concluir agora. Calma aí. Tem um ouvinte na linha que quer falar sobre esse mesmo assunto. Alô, bom dia. Bom dia, Marcos. Quem é? Sandoval Trindade. Sim, Sandoval, estamos lhe ouvindo. Ô, Marcos, eu concordo completamente com o rapaz que tá falando aí, com Dona Ana, entendeu? Isso foi uma falta de vergonha, né? Eu vi o vídeo também, alguma parte. Eu achei ridículo isso aí, entendeu? Inclusive, eu tenho 3 filhos. Eu nunca tirei minha roupa assim na frente deles, começo expondo para eles também. Entendeu? Eu acho uma falta de vergonha, que esse museu fez aí. Estava bom tomar vergonha na cara e caçar outras coisas para poder fazer, que tem tantas outras coisas boas para poder as crianças aprender, né? E fazendo um ato desse, né? Ok, meu amigo, obrigado pela participação. Algumas pessoas classificam como repugnante, inaceitável, erotização infantil, afronta, crime, pedofilia, essa questão. Outras dizem que é arte pura. Para mim é bastante abominável, até a palavra de Deus abomina. Eu vou citar aqui outras peças, Marcos Oliver, que esse rapaz, esse grande ator brasileiro, que eu nem conhecia até pouco tempo, fez. Olha o nome de outras peças. Mal Secreto, que também tem erotização. Piranha é o nome de uma das peças dele, também tem erotização. Placebo tem erotização. Cleópatra também tem, inclusive, racismo nessa daqui. Transobjeto também tem muita erotização. Inclusive, ele fica pelado nessa e a cena, meu Deus do céu, misericórdia. Eu vi isso no próprio site dele. E tem uma que é Finita, que é a pior de todas, que ainda não veio, mas ele pretende lançar em breve aí. Alessandro, foi um prazer receber você, receber o Evandro Júnior aqui, Movimento MDCJ, Movimento de Direitos de Kiev, para falar sobre este assunto. Algo que você queira colocar? Eu quero te agradecer pelo espaço. Assim que precisar da gente, a gente vai estar disposto a estar aqui, né, para esclarecer a população jequiense quais os ideais que nós defendemos. Ok, muito obrigado, Evandro Júnior. Eu também queria agradecer. E você vê as ligações, a maioria das pessoas concorda com que isso foi um absurdo e tal. Só que essa grande minoria, essa pequena minoria que fica nas mídias, e artistas, intelectuais e tal, são a favor. Só que a maioria tem que mostrar que tem força. Sabe, essa minoria barulhenta não pode ocupar o espaço da maioria. A maioria concorda que é um absurdo e que quem for responsável por tudo isso, quem for responsável vai ter que pagar. Ninguém, Marcos Oliver, pode defender a liberdade de expressão cometendo crime. Eu lembrei. Se eles querem fazer a peça deles, a abominação deles, que façam entre eles. Mas deixe as nossas criancinhas em paz, ou nós vamos lutar por isso. Eu lembrei aqui agora, foi em 2015, uma peça teatral em que atores enfiavam o dedo no ânus dos colegas e que gerou a maior polêmica. Imagine você se crianças estivessem expostas a essa cena toda, patrocinada pelo governo. É a mesma peça que eles ficam de 4 em círculo, um cheirando o ânus do outro, entendeu? Os macaquinhos, as coisas ridículas.
Tem uma exposição em Pernambuco que é foto de quadros, fotos de anos. Fora o que é museu aí que Não, tinha... e até pode ser feita, a arte até pode ser feita. Agora, para um público específico, Público não deles, aberta, claro. para, inclusive... E financiado com dinheiro público, com o nosso dinheiro. Isso é um absurdo. Pois é cultura. Então é isso aí, Marcos Olives. Obrigado, que Deus abençoe você e todos os ouvintes. Obrigado a vocês. O Movimento Direitos de Que está aí expondo seu ponto de vista, que não impede, inclusive, de o movimento de esquerda fazer a sua colocação e expor também o seu ponto de vista. Estamos aqui abertos para isso e, se quiserem solicitar o espaço amanhã. Tem mais um ouvinte? Para finalizar, tem um ouvinte aqui ainda querendo falar sobre esse assunto. E depois, o pessoal dos Correios já está aqui para falar sobre a greve dos Correios e a situação quadro em que se encontram os nossos Correios. Mas vamos lá, tem mais um ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Marcos Olives. Quem está falando? Eu só queria externar, assim, a minha indignação com isso que está acontecendo. Porque, assim, a gente tem uma lei, né, que proíbe as mães amamentar em público. Aí é fora da lei. O pai e a mãe dão uma palmada no filho, tem cadeia para esse pai e para essa mãe. E o que está acontecendo? É contra a lei? Porque nós pais ficamos indignados, né? Porque eu tenho uma netinha de 6 anos, eu tenho um neto de 2 aninhos, tenho uma filha de 15 anos e não vou querer ver uma cena dessa com eles, né? Então fica aqui a minha indignação com essas coisas que estão acontecendo com as nossas crianças. E onde é que está o estatuto da criança e do adolescente que não toma providência sobre isso? Porque uma mãe amamentar em público é assédio. E essa cena, a gente dá o nome de quê? É isso. Muito obrigado e para vocês um bom dia. Muito obrigado, senhora. Colocação muito pertinente, muito bem feita, diga-se de passagem. Essa que foi uma outra polêmica, né? A questão de querer impedir as mães de fazerem essa amamentação. Imagine você, olha que contrassenso. Nós vamos ao intervalo comercial. Estamos apresentando GPE Urgente, a notícia em